Olá, gracinhas da minha vida, tudo bem? Vou falar mais sobre curas hoje, que surgiram mais dúvidas sobre curas. Eu até anotei para eu não esquecer, né, dessas dúvidas aí. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre as terapias que vocês podem utilizar para trabalhar as 5 feridas emocionais, né? Que é a rejeição, o abandono, a humilhação, a injustiça e a traição, certo? Uma delas é a constelação familiar. Eu fiz a constelação familiar e assim, eu não tive grandes curas, não sei se é porque eu já tô, né, macaca velha de cura. Então, pra mim não teve assim muito, né? Não teve muito intuito, porque assim, o que acontece? A constelação familiar, ela trabalha com base no perdão, né? No perdão das suas raízes, que é pai e mãe, né? E, e não é um perdão para você dissolver as responsabilidades que essa pessoa deveria ter tido com você na infância. Não é isso, tá? O perdão é para você, né? É para você se absolver deste peso, deste fardo que é a raiva, tá? Quando a gente tem algum problema com família, com pai, com mãe, né, com as nossas raízes, sei lá, crescer em um lar abusivo, ter maus tratos, coisas do tipo, tá? Isso gera muita raiva na gente, tá? E aí, a raiva, o que que faz? Faz a gente ter uma atitude defensiva, uma atitude de ignorar essas pessoas, né? E a cura não é feita assim, ignorando, não é feita se afastando, tá? Olha, a família, em geral, ela é tóxica pra gente, tá? Algumas pessoas vão ficar meio chateadas com o que eu vou falar, mas é isso, gente. A família, ela é tóxica. Por quê? Enquanto você tá dentro daquele padrão familiar, né? O que seria dentro do padrão familiar? Morando junto, ou tendo um contato muito próximo, eles se acham no direito de intervir, controlar, manipular a sua vida. Então, se você não aprende a dar limites nisso, você não consegue se movimentar fora dessas correntes tóxicas que é a família, né? Então, assim, quanto mais longe você tá da família, né, morar sozinha, em outro país, em outra cidade, mais distante, né, e conseguir andar na sua vida sem essas influências, mais amadurecida você vai ficar. Amadurecimento emocional. Mais fácil você ter autoconhecimento. Então, assim, olha só, eu tenho uns 3 pacientes que eles são chama gêmeas e que eles estão em união, tá? Com a chama gêmea. Estão fazendo terapia. Uma das partes, né? A parte mais desenvolvida, digamos assim. No caso, são 3 mulheres, tá? E essas mulheres, elas possuem ainda alguns conflitos, tá? Quando você tá casado, mesmo não sendo chama gêmea, tá? Se você tá casado, você tá morando com alguém, pode ser um parceiro, pode ser uma mãe, morando com alguém. Existe um fator que acontece quando você mora com alguém, que é uma simbiose.
essa simbiose mistura o seu eu com o eu que você tá morando, tá? Então você não consegue fazer uma individuação de você. Individuação é um termo do Jung, do Carl Jung, né? Um dos pupilos do Freud que meio que foi o precursor da psicologia moderna, digamos assim, né? Ele faz parte da psicologia moderna, o Jung, né? Em um determinado momento ele se desfez aí do vínculo com o Freud, para quê? Para ele crescer. Porque se ele ficasse no vínculo do Freud, não conseguiria crescer. Então, o que isso significa? Isso vai dar um link pra gente no próximo assunto que eu quero falar. Então, assim, quando a gente tá em um relacionamento, é muito difícil fazer autoconhecimento, fazer a individuação, porque você está misturado na outra pessoa. Então, você muitas vezes pode deixar de comer algo que você gosta para comer com outro, marcar as férias junto com outro, ao invés de marcar quando você quer, entende? Você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo muitas vezes a vida do outro. E isso dificulta muito o autoconhecimento, tá? Muito mesmo. É difícil você ter a evolução estando com a pessoa. Por isso que dentro da jornada de chama gêmea há o afastamento. Porque as curas são individuais, é muito difícil fazer junto, né? Essas pessoas que eu tô falando que estão juntas aí, em conflito ainda, elas estão juntas uma tá há 20 anos com a chama dela. E ainda tem conflito resolvendo dentro dela. E a outra tá, acho que há 13 anos, 10 anos. 10 anos, eu acho. Vai fazer. 10 anos que ela tá com a chama dela. E também tem conflito, já separaram, já voltaram, já separaram, já voltaram 10 mil vezes. Por quê? Porque é difícil, estando com a chama gêmea, fazer essas curas, tá? Por isso que há esse afastamento. Para você trabalhar o seu eu, a sua individuação. Bom, aí, vamos lá. O próximo assunto é a mãe narcisista. Então, a mãe narcisista é uma mãe controladora, egoísta, que manipula os filhos, né? E fazem com que eles muitas vezes se sintem diminuídos, menores do que são, né? E isso limita o crescimento e a maturidade dessas crianças, digamos assim, né? Elas crescem com uma mãe narcisista, é muito complicado, porque elas se sentem não capazes de administrar a própria vida, né? E muitas vezes, por quê? Porque o tempo todo a mãe diminui, né? A mãe quer essa criança dependente dela, da mãe narcisista. E aí o que acontece, né? Quando você cresce? Vamos supor que aí você amadureceu tal e foi morar sozinho exatamente por causa dessa manipulação materna, né? Você acordou, né? Caiu a ficha e você vai administrar a própria vida, morar sozinho. Só que você tá acostumado a fazer tudo que você fazia, você tinha o costume de ter alguém te orientando, alguém te guiando, que é como você aprendeu a se comportar com a sua mãe. Nas escolhas que você faz, né? Uma mãe narcisista quer estar dentro das suas escolhas o tempo inteiro. E quando você se desliga dessa mãe narcisista, quando você consegue a libertação disso, você sente falta do quê? Dessa dependência que você tinha dessa mãe. E aí você vai transferir isso nas suas relações. Eu tô dando um exemplo de codependência, tá, gente? Então essa codependência, ela pode ser transferida pro seu parceiro, pode ser transferida para uma amiga, um amigo, e pode ser transferida para personagens espirituais. Por exemplo, gurus, pais de santo, mães de santo, babalorixás, sei lá. Esses líderes religiosos,
né? E você transfere isso para essas pessoas, tá? Então, a individuação, ela te ensina a quê? A não precisar de ninguém, a não precisar de guia espiritual, de guru, de nada, entendeu? Você tem o seu Deus interior, você tem o seu guia interior, você tem o seu eu superior. Você não precisa de ninguém te orientando, tá? A que fazer, que escolha ter e tal. Então, gente, essa questão da codependência, ela pode vir dos aspectos das feridas emocionais, né? E a mãe narcisista, ela promove uma das dores, que é qual? A humilhação. É aquela dor que gera culpa, que gera raiva, né? E que vai comprometer os seus relacionamentos futuros, certo? Bom, as curas. Em um vídeo passado, aí, não sei se foi no primeiro ou no segundo, sobre cura, né? Eu falei para vocês que elas têm que se fazer não só no plano espiritual, no plano energético, sabe? Ela tem que ser feita no plano mental, no psicológico e no físico também, nos três. A gente tem os três corpos, o físico, o mental e o espiritual. Então tem que ser feita a cura nos três corpos, não só em um. Então você vê aí vários vídeos de chama gêmea falando muito sobre energia, né? Muito sobre espiritual, muito sobre essas questões, né? E não adianta você tomar banho de, sei lá, de alecrim, de sei lá mais o que eu mesmo falo para vocês tomarem, se vocês não tiverem cuidando também do emocional. Por quê? Um tempo atrás aí eu publiquei uma foto de um... Ai, como é que chama aquilo? É um medidor de vibração, conforme a emoção que você tem, né? Então, o que adianta você tomar banho e você tá com raiva? O que adianta você tomar banho e você tá magoada, você tá chateada? A sua vibração não vai alterar por causa do banho de limpeza, entendeu? Porque ela pode limpar na hora e aí no primeiro pensamento que você tiver que vai baixar a sua vibração, danou, já tá tudo funhecado, entendeu? Já tá. No vídeo Curas 3 e 5D, eu passei esse bonequinho aqui, vocês lembram desse bonequinho? Então assim, né, as emoções, elas vão complicar a parte energética, a parte vibracional. Então é fundamental tratar o lado psicológico, o lado mental, o lado de pensar e sentir. É fundamental. E todo o seu pensar e sentir, eles são influenciados pela forma que você vê as situações conforme as crenças que você elaborou lá na infância. Conforme como você aprendeu a olhar para aquilo, né, a avaliar aquilo e a sentir aquilo. Beleza? Então, assim, as curas, estando sozinho, é mais fácil. A cura da energia, ela não depende apenas de banhos, tá? Ela depende de atividade física, ela que faz a renovação energética, né? Que faz a paz mental. A atividade física faz isso. Uma pessoa consegue sair da depressão só com atividade física, se ela quiser. Você cuida da sua energia vendo que tipo de companhias você tem, que tipo de amigos, que tipo de conversa rola no seu ciclo de amigos, né? Se são amigos que só reclamam, só sabem falar mal dos outros, só baixa a sua energia, né?
Você tem certeza que são seus amigos? Você tem certeza que você quer estar aí nesse lugar, né? Então, os locais que você frequenta, se são de baixa energia ou alta energia, né? O tipo de música que você ouve, o tipo de coisas que você assiste, tudo influencia. Por quê? Porque as influências são feitas através do sistema sensorial, visão, audição, tato, né? Tudo que está ao seu redor te influencia. Influencia o seu pensamento, influencia seu emocional, influencia a sua vibração. Uma coisa gera outra, é uma bola de neve, entende? Uma coisa gera outra. Então, o sexo, com quem você se relaciona, com que tipo de homem você se relaciona, que tipo de energia você troca, né, com essa pessoa. Já já vou falar sobre isso da jornada de chama gêmea, sobre o sexo, tá? Você cuida também da sua energia tendo conexões naturais, né? Que seriam o quê? Seria você ter um contato maior com a natureza, né? Com coisas naturais, né? Então, por exemplo, cuidar da alimentação e comer coisas mais naturais é melhor, né? Você também tudo que você ingere, você tá ingerindo energia, né? Então, que energia você tá ingerindo pro seu corpo? Então, assim, os 3 corpos têm que ser curados, tá? Tem que ter atenção nos 3, no corpo emocional, no corpo físico e no corpo mental. Tem um cara que eu assisto de vez em quando, que é o do canal A Merlin Sage. E ele é um cara, assim, meio arrogantão, assim, mas tem coisas que tem coerência. Ele faz um tratamento de jornada de chama gêmea, ele fala sobre chama gêmea, né? Mas ele fala sobre outras coisas também, despertar espiritual e tal. E ascensão de consciência. Ele é um cara mais analítico, mais racional, né? Digamos assim. O tratamento que ele faz para a jornada de chama gêmeas é com sadhana, né? O que é sadhana? É uma prática espiritual que é utilizada no yoga e no tantra. Então, é meditação. Resumindo, é meditação. E o que é meditar? Já falei sobre isso em outros vídeos. Meditar é você estar no aqui e agora. É você treinar a mente de ficar no aqui e agora. Não ficar no que vai fazer, no que vai acontecer, no que pode acontecer, ou no que já foi, no que não aconteceu, no que você fez. Não é focar nem no passado e nem no futuro, é ficar no aqui e agora. Curtir o seu momento presente, né? E isso tá sendo cada vez mais difícil por causa do celular. Porque o celular, ele acaba fazendo com que a gente não preste atenção no que está acontecendo à nossa volta. A gente fica o tempo todo grudado no celular. E isso é um problema. Por isso que, né, as práticas meditativas estão tão em alta hoje em dia. Por isso que as pessoas estão tão ansiosas hoje em dia. Porque elas não conseguem mais ficar no presente. E essa é a prática de estar no presente, é a prática que vai te dar maior resultado na jornada de chama gêmea. Porque quando você fica com a energia focada no outro, você não tá com a energia focada em você, no seu presente, no que você tá fazendo. Então, a prática desse cara é o sadhana. Porém, né, meditar não vai... até pode resolver, mas é bem difícil. Resolver as questões emocionais da sua infância, tá? Não vai resolver, né? Vai melhorar a ansiedade, vai melhorar você se desligar dessa conexão, né? Mas as questões emocionais voltam se você não faz a cura. Que questões é essa? Vou dar um exemplo. Vamos supor que o seu gêmeo, ele preferiu, sei lá, sair com os amigos e tal. Aí você se sente rejeitada. Se você se sente rejeitada, é porque você tem questões da rejeição na infância para tratar. Porque se você não se sentisse rejeitada, se você não tivesse essas questões para tratar, você não se ofenderia de ele sair com os amigos. Qual o problema de sair com os amigos? Deixa ele sair com os amigos. E vai você fazer suas coisas. Entende? Você só se incomoda se você tem conflito interno referente a isso que está te incomodando.
Vou contar uma coisa pra vocês, pra dar um exemplo, né? A minha mãe, ela é filha de negro com índia. E ela viveu a vida inteira tendo a sensação que ela era rejeitada por ser negra. Eu nunca vi a minha mãe negra, eu nunca tive essa visão da minha mãe. Então, ela tinha a visão de que as pessoas não gostavam dela ou rejeitavam ela por causa da cor da pele, por causa do racismo, né? E eu nunca tive essa visão da minha mãe, nunca. E eu descobri isso há pouco tempo, gente. Vocês nem têm ideia. Eu fui conversar com a minha mãe sobre... Perguntei pra ela como que ela se sentiu na minha gestação, né? Pra ver o que eu peguei dela, né? E foi exatamente a questão da rejeição. Ela se sentia rejeitada, sozinha, rejeitada pela família. Ela é adotada, né? Então, ela é rejeitada pela família biológica, ela se sentia rejeitada pela família adotiva, pela família do meu pai, enfim, e sempre se sentiu rejeitada. E, naturalmente, eu, na barriga dela, me senti dessa forma. Então, eu já nasci com esta ferida emocional da rejeição. Só que eu nunca me senti rejeitada por racismo. Ela já. E assim, ela é um pouco mais morena que eu, gente. Ela eu nunca vi minha mãe como negra, nunca. Pra mim foi uma novidade, né? Essa visão que ela tem dela. Então, ela tem uma visão que ela é negra, né? E esta ferida da rejeição faz com que as pessoas rejeitem ela. Porque, na verdade, ela rejeita as pessoas para não ser rejeitada. Olha que complexo isso. A cabeça do ser humano é complexa, né? Então, ela se afasta das pessoas, rejeita as pessoas antes que ela seja rejeitada. Porque a vida inteira ela se sentiu assim. Então, ela acha que esse padrão vai se repetir sempre. Por ela se sentir uma pessoa negra. Entendeu? Se ela não se sentisse assim, negra, ela talvez não se sentisse rejeitada por ninguém, né? Porque provavelmente os pais deixaram. Aí, ó, isso daí eu resolvi na constelação familiar, tá? Porque eu levei a rejeição para a constelação familiar e aí foi curado a rejeição da minha mãe, né? E de que forma, né? Uma criança que foi adotada, né? Ela foi teoricamente abandonada pela família biológica. Mas esse abandono, ele não é um abandono. Ele, na verdade, os pais não tinham estruturas emocionais, financeiras, maturidade para criar uma criança. E por amor, eles doaram o filho para alguém que poderia cuidar. Olha só como a constelação familiar deu uma outra visão para aquilo que aconteceu com ela no passado. Porque na visão dela, ela foi abandonada, rejeitada e tal, né? Mas na verdade não, na verdade a família não tinha condições. Ao invés de matar uma criança, fazer um aborto ou coisa do tipo, eles preferiram doar para alguém que tinha condições disso. E aí ela a vida inteira carregou uma dor de uma visão, né? Porque essa visão da rejeição e do abandono é da criança que pensou com o emocional e não com o racional, com o hemisfério da emoção e não com o hemisfério da razão. Então ela teve a visão de que ela foi rejeitada e abandonada. E aí ela cresceu achando que todos rejeitavam e abandonavam ela. Mas será? Será que não foi ela mesma se rejeitando as outras pessoas para não ser rejeitada, e aí gerou esse padrão comportamental e né, acabou gerando o resto. Porque se você se rejeita, é isso que você vibra. Você rejeita você vai vibrar rejeição e as pessoas vão te rejeitar também. Se você não se valoriza, as pessoas também não vão se valorizar. Certo?
Não sei se eu fui clara. Eu tô tentando ser mais didática possível para vocês me entenderem. Então, assim, a constelação familiar, voltando a esse assunto da constelação familiar, né? Ela promove o perdão, mas não no sentido de tirar a responsabilidade dos pais do que aconteceu. Não é isso. É para você ter uma outra visão, uma outra forma de pensar, para você reprogramar o seu cérebro para esse acontecimento, para você mudar o padrão de pensar e de se comportar. Ela reprograma um acontecimento, entendeu? O perdão é nesse sentido, não para os pais serem absolvidos, mas para você tirar a raiva, tirar a mágoa, tirar a culpa e tirar o medo das feridas da alma, né? Que esses pais deixaram. Deixaram por quê? Porque no momento que aconteceu isso, a criança não tinha consciência totalmente elaborada no racional, ela só tinha no emocional, ela via como emoção. Ela não pensava, pô, meus pais me deram porque não tinham condições financeiras, não tinham condições emocionais, não tinham maturidade para criar uma criança. Não, ela não vai pensar isso. A criança não vai raciocinar, ela vai sentir com a emoção. Então ela vai pensar, fui rejeitada, fui abandonada. E é assim que ela aprende a primeira lição de comportamento interpessoal, de relacionamento interpessoal. E o primeiro aprendizado internaliza no inconsciente da criança. E é assim que é criado o padrão de comportamento e o padrão que você acaba atraindo para você. Entendeu? Então, eu quero que vocês tenham uma outra visão, porque tem pessoas que têm uma visão negativa da constelação familiar. Se você pega um profissional bom de constelação familiar, ele vai conseguir alterar esse padrão seu, do que você pensa em relação a isso. Então, a procura que eu fiz com a constelação familiar foi essa, né? Foi para constelar a rejeição. E a constelação, a constelação fez essa reprogramação desta forma, né? Que a minha mãe nunca foi rejeitada, muito pelo contrário, ela foi dada por amor. E depois ela teve pais que quiseram ela realmente, por isso que adotaram ela. E aí deram mais amor a ela. E ela não conseguiu reconhecer esse amor. Por quê? Porque na visão emocional da criança, ela não foi amada pelos primeiros pais. Ela não viu o ato de dar ela para uma outra família um ato de amor, porque ela não conhecia o que era amor. E aí o primeiro contato que ela teve de amor foi na cabeça dela de abandono e rejeição. Então ela vai reproduzir isso a vida inteira se ela não fazer a cura disso. Certo? Entenderam? Bom, o mesmo acontece na terapia, por exemplo, de Theta Healing, que ela vai puxar uma emoção ali para você fazer uma análise daquilo, uma reflexão daquilo e mudar o padrão daquilo. Também, tá? De Theta Healing. E a psicoterapia faz isso o tempo inteiro, né? Psicoterapia é você fazer o outro enxergar outras possibilidades daquela situação, né? Outras formas de ver o momento ali, certo? Bom, o perdão em si, né? A gente tem aí muita gente que fala sobre o Ho'oponopono, né? Ho'oponopono, ele veio de uma comunidade havaiana, tá? E através dos kahunas, tá? Os kahunas, eles eram considerados os donos do segredo, os xamãs, os curadores, né? E para eles, a energia vital, ela era recebida através do céu,
por orações. Foi aí que fizeram a oração de Ho Oponopono, do perdão, tá? Mas o ritual que era feito dos kahunas era bem diferente do que é feito, né, aqui no Ocidente com o Ho Oponopono, né? Tem um livro sobre kahunas que eu devo ter em PDF que fala sobre isso. Enfim. Então, assim, o Ho Oponopono funciona? Funciona, porque eu fiz e funcionou. Eu fiz para um assunto específico e funcionou, assim, parecia magia. Eu fiz o negócio durante 21 dias e na semana seguinte deu resultado. A pessoa entrou em contato e me pediu desculpa. Olha só que doido, né? Então, me pediu desculpa. Mas enfim, certo? Que mais? Já falei sobre mãe narcisista. Outra coisa. Pessoas que trabalham com cura ou que estão entrando, né, no mundo da cura, tá? E não sabem dar limites. O que é dar limites, né? Olha, gente. As curas. Eu vou dar um exemplo de uma paciente para ficar mais claro. Eu tenho uma paciente que ela trabalha no ramo corporativo, tá? Mas o sonho dela é trabalhar com cura. E ela já fez alguns cursos de terapias multidimensionais, reiki, mais um monte de coisas lá. E ela não consegue cobrar. Por que ela não consegue cobrar, né? Primeiro, porque ela falta confiança no trabalho dela, falta ela acreditar no que ela tá fazendo. Segundo, ela é daquelas boazinhas, né? Que faz e não recebe, né? Então, precisa aprender a falar não e a colocar limites, né? Então, esse processo de fazer, olha, não é parando de fazer que você vai parar com as pessoas querendo te abusar, entende? É tipo assim, quando você não tem essa autoconfiança, não sabe colocar limites, as pessoas costumam abusar de você, né? E aí você se sente sugada, você se sente assim, a pessoa só vem para pedir ajuda, só vem para fazer isso, só vem para fazer aquilo. Por quê? Porque você deixa. Você permite isso. Por que que você permite isso? Né? Então você tem que pesquisar isso. Pode ser porque você de repente não se sinta merecedora, ou não se sinta capaz, ou não se sinta, não está no seu poder pessoal total, né? Então, estabelecer limites é você saber cobrar, é você saber falar não, né? É você não fazer nada sem algo em troca. Eu tenho umas amigas que a gente faz às vezes uns encontros aqui em casa, e assim, a maioria é taróloga, a maioria é taróloga, né? E eu já falo só, gente, traz as cartinhas. A gente faz troca de leitura, né? Então tem que haver uma troca de alguma coisa, né? Eu leio cartomancia desde os 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade, eu já tinha recebido a informação da espiritualidade na minha cabecinha de adolescente de que eu não podia fazer de graça, que eu tinha que ter uma troca energética, uma troca física, uma troca material, qualquer coisa. Então, quando eu lia, eu pedia velas, eu pedia perfume para ela, né, para a cigana. Eu pedia pulseiras para cigana. Ela recebeu um dia uma saia, gente. Ai, que massa, eu achei o máximo isso.
A menina veio com uma saia, ela adorava tirar carta comigo e ela trouxe uma saia de presente. Pedia vinho, que ela adorava vinho. Essas coisas, incenso. Então, assim, eu nunca li totalmente profissional, assim, eu nunca assumi, né? Houve uma época que eu tava atendendo, que eu cobrava, né? E cobrava em dinheiro, mas eu nunca assumi o tarô, porque eu tinha ainda tenho um pouquinho, sabe? Uma crença limitante de que era uma coisa de enganação, sabe? Alguma coisa assim. E assim, eu ajudava muitas pessoas, porque assim, na época que eu li, eu ainda não era psicóloga. Ah, não, eu já era psicóloga. Já era logo quando eu me formei. E algumas pessoas me procuravam, que uma falava pra outra, né? E aí, a minha sessão de tarô era uma sessão de terapia. Porque eu via ali o que a pessoa precisava, o que ela estava precisando ouvir e falava. Então, assim, fazer essa transformação de crença de que não é porque é espiritual, não é porque você não pode ganhar dinheiro com isso. Isso daí é uma crença também, né? De que você não pode ganhar dinheiro com coisas desse tipo, né? Com curas ou com terapias alternativas, com reiki, por exemplo. Gente, para você ser uma reikiana, você precisa ter dinheiro para pagar o curso. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4 e o master, né? Com um você já pode aplicar, certo? Mas você gastou, é um investimento. Então por que você não pode cobrar? Você gastou para aquilo. Não é que nem um passe em um centro onde você recebe uma entidade para fazer esse passe. Não é, né? Não precisa cobrar um negócio desse. Mas os centros por exemplo, de Umbanda e de Espiritismo, né? De Kardec, eles não cobram a entrada, mas deveriam. Por quê? Porque, gente, o local, ele é sustentado sabe, ele tem que ser sustentado por produtos de limpeza, papel higiênico, coisas, né, ligadas à higiene, água, luz, o aluguel do espaço. Então, o dinheiro faz parte. Tem que haver esta troca, entende? Faz parte. Pô, eu fiz 10 mil cursos no decorrer da minha vida de terapias diversas, entendeu? Então, vocês precisam tirar essas crenças limitantes de que as pessoas só estão para te sugar. Elas te sugam porque você permite. Dá limites, trabalhe com o que você quer trabalhar e cobre por isso, porque você merece. Principalmente porque você é merecedor disso. A espiritualidade, se você é uma pessoa que trabalha com cura, presta atenção. Se você é uma pessoa que trabalha com cura, você é um soldado da luz, um trabalhador da luz, um trabalhador da espiritualidade. E você está cumprindo uma missão. E essa missão, ela precisa ser remunerada, senão você não consegue cumpri-la. Entendeu? Para você, dentro de uma terapia, para você trabalhar essa questão de merecimento, de autopoder pessoal, é trabalhar aqui os medos, né? Parte estrutural, pai e mãe, né? E trabalhar culpas também, tá? Para você se sentir merecedora. Enfim. Deixa eu ver o que mais.
que eu tenho que falar. Uma outra coisa que eu ouvi, tá? Que eu quero deixar bem claro é que assim, as pessoas julgam um pouco quem fala sobre jornada de chama gêmea, porque, meu, tem que ser muito corajosa, muito peituda, pra colocar o nome do canal Chama Gêmea Tarô. Porque as pessoas julgam demais quem tá na jornada de chama gêmea, tá? E um dos julgamentos é que a jornada de chama gêmea é para validar uma dor, para pessoas vitimistas que não querem sair da dor. E vocês concordam com isso? Quem tá na jornada de chama gêmea sabe que o que mais a gente luta é sair da jornada, sair da dor, é não querer isso de jeito nenhum, né? Algumas pessoas me procuram para ver se não tem, porque dizem que é um contrato, né? Antes do encarne, né? Antes de encarnar, você faz um contrato. Me procuram para saber se não tem como cancelar o contrato. Como que faz isso? Como cancela o contrato? Vai lá na mesa radiônica, vai lá não sei aonde. Meu, as pessoas procuram de tudo para cortar essa conexão, porque dói e você não consegue sair. Tá? Não é vitimismo. Não é validação de dor nenhuma. Obviamente que ninguém gosta de sofrer, né? Existe vitimismo? Existe. Existe vitimismo. Mas eu tenho certeza que entre as pessoas que estão na jornada de chama gêmea, que já estão, né, me assistindo aqui, não são vitimistas. Muito pelo contrário, tá? Eu tô tendo contato com algumas pessoas aí que estão me procurando, que elas já tinham um patamar de consciência bem evoluído quando chegou na chama gêmea. Que, assim, meu, por que chegou isso agora? Eu tava bem, eu tava feliz, eu tava independente, eu tava, né? Pessoas que passaram por um processo de vida muito difícil antes da jornada de chama gêmea, superaram esse processo para chegar a uma chama gêmea, vou falar o português do cara, cagar com tudo, entendeu? E vem falar que é para validador, não é, né, gente? A gente sabe que não. Quando a gente sabe a história das pessoas que estão dentro da jornada, que normalmente são pessoas que pegaram toxicidade, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, sofreram pra caramba, superaram, se empoderaram, né? Conseguiram ter uma independência, e aí vem uma chama e parece que, meu, destrói tudo aquilo que você tinha construído. Não é essa a sensação que a gente tem? Então, assim, não é pra validar dor nenhuma, tá? Não é pra ficar na dor. Na verdade, a dor, essa dor que o afastamento da jornada de chama gêmea promove, na verdade, a noite escura da alma. É um momento de refletir o que está ainda reverberando para você não conseguir alcançar o total poder pessoal. Entendeu? Tem alguma coisa ainda que falta para atingir esse poder pessoal. E é por isso que a chama gêmea veio. Porque tem uma coisinha. Então, o que eu fiz, né? Quando aconteceu isso tudo? Já tinha trabalhado um monte de coisa. Para mim, eu já estava plena, feliz, contente, totalmente independente, poder pessoal em altura, empoderamento. Já estava legal. Eu fiz a revisão de tudo que eu já tinha feito. Tudo. Né? Todas as pequenas curas que eu fiz aí no decorrer dos anos, eu revi tudo, tá? Quando eu falo que eu fiz 20 anos de curas, obviamente que não foi 20 anos assídua, né? Então, tive períodos. Então, cada fim de ciclo eu fazia uma cura. Cada fim de ciclo com alguém. Eu tive 3 casamentos. Cada fim de ciclo eu fazia uma cura. Né? Cada relacionamento longo aí, que eu tive vários relacionamentos longos, e terminava, eu fazia uma cura, né?
Aí a última, que foi a pior, pior, há 8 anos atrás, eu decidi não ter relacionamento e só trabalhar cura. Eu falei assim, ou eu me curo desse negócio pra parar de vir curva de rio na minha vida, né? Porque eu não aceito mais isso na minha vida. Então eu fiz trabalho de cura 8 anos, assim, ó, direto, pra que esse padrão saísse de mim. Saia de mim. E aí veio a chama gêmea, né? Me avisando, tem alguma coisa que ainda não tá legal. Ai, ai. Então, gente, e por último, último assunto aí, que me pediram para falar, é sobre o sexo da conexão de chama gêmea, né? Um dos fatores que entregam a validação, digamos assim, da jornada de chama gêmea, além de todas as outras características que eu já falei, né? Tipo, é o sexo. Porque não tem igual, tá? O sexo com a chama gêmea não tem igual. Não há nenhum ser que consiga promover a experiência do sexo com a sua chama gêmea, tá? Por quê? Por que acontece isso? Acontece uma conexão de alma quando acontece a troca energética sexual. Naturalmente você promove uma conexão tântrica, né? Naturalmente a sua Kundalini dentro do sexo tântrico. O que é a Kundalini? Kundalini é uma energia criativa que você tem e só você pode ativar ela, né? É uma energia que você mesmo cria, né? A gente tem aqui energias, né, voláteis, né, no nosso ambiente, das pessoas que a gente convive, que a gente acaba absorvendo. Tem as energias Yin e Yang, que é a energia de cima e de baixo, certo? E nós temos a energia Kundalini, que fica aqui. Eu vou desenhar. Desenhar para vocês entenderem. Então, a energia Kundalini A energia Kundalini, ela fica nos 2 primeiros chakras, tá? Adormecida. Ela é simbolicamente feita por uma serpente de fogo que tem 3 voltas e meia. Ela faz 3 voltas e meia no primeiro e segundo chakra e fica lá quietinha. Quando você tem uma conexão energética com alguém, o que seria isso? Ó, a Kundalini, ela tem movimentos rotativos, tá? Você pode ativar a Kundalini sozinha, sem precisar de ninguém, beleza? Que é uma das meditações que eu tô ensinando aí. Uma hora eu passo a última, eu quero que vocês treinem o controle de pensamento antes. Não sei se é muito bom vocês ficarem ativando a Kundalini com os pensamentos tudo bagunçado, confuso, ansioso. Não sei se é muito bom isso. Por isso que eu ainda não ensinei tudo, meu gato. Então, assim, a Kundalini, ela tem um movimento rotativo. Então, quando você acorda ela, por exemplo, em uma ativação de meditação de Kundalini, ela vai começar a girar, tá? Algumas pessoas têm o giro horário, outras pessoas têm o giro anti-horário. Quando você tem uma ligação energética, uma química, tá? Agora eu não tô falando de chama gêmea, tá? Só uma química. Uma química é uma atração física, digamos assim. Sabe quando você fala assim, é de pele, aquela atração de pele, aquela coisa química? É porque a rotatividade da Kundalini, elas estão movimentando para o mesmo lado. Elas têm com a mesma velocidade, entendeu? Elas se casam, tá? Agora você imagina quando você encontra a sua outra parte de alma, que é a chama gêmea, que tem o mesmo movimento, a mesma rotatividade,
elas dançam iguais, né? O Tantra, ele é uma dança energética, uma dança de alma. Quando você tem uma experiência tântrica, você tem o casamento da Kundalini, o casamento energético desse canal aqui de energia, tá? Ele vai dançar junto, os dois. Quando há o encontro físico da chama gêmea, 3 chakras são ativados. O primeiro, que é onde fica a Kundalini. O Anahata, aqui. O Anahata, que é do cardíaco, né? Que é o chakra sem polaridade. E o último aqui, o sexto, que é o Ajna, que é o do terceiro olho. Há uma conexão entre esses 3 chakras, tá? E essa conexão faz com que a Kundalini acorde. Tadã! Ela acorda. Então, quando você conhece o seu gêmeo, você fica feliz, você fica motivado, né? Você fica criativo, você fica com muita energia, porque você ativou a Kundalini. Né? A Kundalini é força de criação, é força de motivação, é força de vida. Ela é vida. Ela dá vida a uma criança. Ela é uma força energética que dá vida a uma criança, né? Então, quando você tem uma relação sexual, né, ela é ativada. E aí vai depender da intensidade dessa relação sexual, né? Da conexão que você tem com essa pessoa energética, que é aquele dançar, tá? E quando você encontra uma chama gêmea, a dança é belíssima. Você tem uma experiência que nós chamamos no Tantra de transcendental. Você tem uma experiência atemporal. E o que é isso? Tipo assim, o tempo para, entendeu? Você pode ter a impressão de que você tá lá há 6 horas e você olha pro relógio e só faz 1 hora que você tá lá com a pessoa. Ou você ficou 7 horas com a pessoa e você olha, tem a impressão que ficou 7 horas, né? E ficou só 1 hora. Ou você ficou 7 horas e você acha que ficou 2. É atemporal, é louco. O tempo fica muito diferente quando você tá fazendo troca energética com a sua chama gêmea, tá? Conexão de alma, isso. Só é possível com a chama gêmea? Não, tá? Eu já tive essa conexão com uma outra pessoa, obviamente que não foi com a qualidade, a intensidade da chama gêmea, né? Essa outra pessoa, eu também consegui sentir esse atemporal, que ele era tântrico, eu sou tântrica, então a gente tinha técnicas, né, para fazer isso, tinha uma afinidade energética, podia ser uma alma gêmea de repente, tá? Mas a chama, ela tem uma intensidade maior, bem maior, tá, gente? Acho que tá ficando escuro aqui, deixa eu acender. Então, ela tem uma intensidade maior e você vai sentir coisas que jamais sentiu com ninguém e nem vai sentir. É só com essa pessoa que você vai sentir essas coisas. Um outro fenômeno que acontece também na jornada de chama gêmea na parte sexual é que, assim, inicialmente, essa troca, ela é, assim, surreal, ela te alimenta, ela te energiza, né? Quando começa a acontecer os conflitos do ego, quando começa a ter o momento do afastamento, toda vez que você vai ter relação com essa pessoa, parece que ela te suga. Isso eu tô falando da parte racional para a parte emocional. Parece que a parte racional suga a parte emocional. E você se sente fraca e a pessoa se sente... Vocês lembram que eu falei que quando você conheceu essa pessoa, você estava no seu auge da energia Yang, da energia de fazer, de ação, de motivar, de acontecer, certo?
E ele tava numa energia mais emocional, mais tristão, mais yin, tá? E aí ele vem para equilibrar você, para você voltar a ter a sua energia de nascimento, que é yin, que é a feminina, que é a acolhedora, que recebe, porque você só dá, você só tá dando porque você tá na energia yang, você tá desregulada. Então, o processo do dar aqui é aquele processo que você só sabe dar e não sabe receber, aquele processo de você dá demais e recebe de menos, a jornada de chama gêmea vem exatamente para isso, para você aprender a não dar demais e a receber, tá? É o equilíbrio do yin e do yang. Então, quando a gente está falando de conexão tântrica, a gente está falando de energia, tá, gente? Eu sou uma pessoa assim, muito racional, eu gosto de racionalizar as coisas, gosto mesmo, né? Eu sou escorpiana, mas eu tenho ascendente em touro e lua em capricórnio, então eu sou muito racional. Mas quando a gente fala de Tantra, a gente não fala só de uma racionalidade, a gente fala de espiritual, a gente fala de energia. Então é necessário abrir a mente para essa parte energética, tá? Que acontece realmente. E com as chamas gêmeas acontece muito forte. Então, quando acontece o encontro ali das chamas gêmeas, toda vez que vocês estão trocando energia através do sexo, que é um sexo tântrico, né? Ele tá sugando a sua energia yang. Por isso que você se sente cansada e ele se sente mais, né? Quando ele vai embora com toda a sua energia yang. E aí você não tem motivação para nada. Você não tem vontade de nada, né? Você tem que ancorar a energia yang de novo para você. Mas dessa vez, no momento que você vai ancorar essa energia yang de novo, que é todo aquele processo que você fez antes de ele chegar, né? Porque olha só, as pessoas aqui, eu tenho certeza que passaram por uma situação muito difícil, superaram, fizeram a energia yang assumir a liderança, né? Ação, movimento, empoderamento, energia yang. E aí, quando ele veio, ele sugou toda a sua energia yang e você murchou. E aí você vai lá e ancora de novo a energia yang num equilíbrio maior. Agora você sabe o dar e receber. Agora você sabe que para você dar, você tem que receber. Você não vai sair por aí dando. Entendeu? Há uma troca. A reciprocidade é importante em todos os relacionamentos, sejam profissionais, afetivos, financeiros, tudo tem que ter uma base de troca, tá bom? Então, o seu gêmeo veio para isso, para te ensinar a dar e receber com equilíbrio, reciprocidade, equilibrar as suas energias em yang. Eu ainda estou com dificuldade de ancorar o yang de novo, tá? Tô com bastante dificuldade. Eu conheci uma pessoa que, inclusive, eu tô falando sobre esse assunto por causa dela, que é a Filipa, e ela Filipa, não sei se você vai me permitir falar sobre o seu assunto. Eu vou falar só um pouquinho, me perdoa. Tipo assim, 7 anos de separação, né? E ela conseguiu ancorar o yang dela, conseguiu, né, fazer esse processo, né? E eu tô com dificuldade de ancorar o yang ainda. Tô a trancos e barrancos. Mas, segundo o tarô, em 2023 a gente vai conseguir, né? Ancorar o yang com equilíbrio, né? Então, gente, é isso. Resumindo, né? Foi 1 hora, olha. Eu vou fazendo esses vídeos de curas conforme vinha a demanda, tá? Pra vocês. Agradeço pelas curtidas, pelos compartilhamentos, por se inscreverem, por comentarem, né? A gente precisa crescer esse canal para levar conhecimento para as pessoas que precisam, né? Pra gente conseguir aí uma evolução boa no processo de jornada de chama gêmea, que esse é o objetivo, evolução, certo, gracinhas? Um beijo e até a próxima!